uma aqui de separação, tá? Tá bom. Minha frustração nos dias de hoje, Caio, é simplesmente só o fato de que, 2 pontos, minha mulher me largou. Já nos divorciamos. Mas pela consciência de que o casamento é um só, e Deus, um só em Deus, que segundo Mateus, tenho que me tornar eunuco, fico angustiado pela questão de que só posso casar se minha esposa morrer. Isso é muito cruel pra mim. Cara, eu não sei de onde você está vindo, mas deve ser seu primeiro dia aqui no Papo de Graça. É legal você falar. Primeiro dia aqui. Então, meu irmão, desculpa, mano, mas a gente de repente voltou aqui na luz. Não, a gente voltou para a idade, sabe, quando a Terra ainda estava sendo formada, viajando pelo espaço sideral. O Big Bang. Já tinha acontecido o Big Bang. Mas ainda estava viajando, ainda não tinha nem chegado nessa posição cósmica onde hoje ela translada. Assim. Tá? Não tinha. Nem começado o movimento. O Sol ainda estava tentando se ajuntar. Tinha algumas fagulhas. E foi desse nível de atraso espiritual que plantaram em você tamanha agonia. Foi antes de haver graça. Antes de haver luz, antes de haver amor, antes de haver bondade, antes de Jesus dizer, vai, não peques mais, antes dele dizer, está consumado, antes dele dizer isso tudo, antes da vida começar para a gente. Então, para eu não forçar milhares de pessoas a ouvirem tudo outra vez, eu imploro a você, como seu irmão carinhoso por você, querendo lhe ajudar de verdade mesmo, todavia, dizendo que você não tem que ficar eunuco, que não é nada disso, não é mesmo, e não sou eu que estou inventando isso. Nos dias de Jesus, a consciência prevalente sobre o significado do divórcio é essa que você, indo lá no meu site, no caiofabio.net, escrevendo a palavra casamento ou a palavra divórcio em pesquisa, você acha as centenas do mesmo conceito que era aquele que Jesus, quando definiu o que era ou o que não era, o que poderia ser visto e entendido como divórcio nos dias dele, ele estava, ao tomar aquela posição, definindo uma questão antiga em Israel, que era entre a posição do rabino Shammai de um lado e do rabino Hillel de outro lado. O rabino Hillel advogava a tese, que é aquela evocada pelos fariseus de Mateus capítulo 19, quando perguntam, é permitido ao homem divorciar-se por qualquer motivo? O rabino Hillel, muito mais liberal, abriu uma quantidade enorme de possibilidades de divórcio para o homem, até se ele achasse alguma coisa na esposa dele que não fosse agradável. Então, para os homens, ele era o máximo. Já o rabino Shammai dizia que não era assim. O cara não podia sair dispondo da esposa de maneira leviana. Sabe por quê? Porque o instituto do casamento em Israel naqueles dias era também um instituto da previdência social. Era o INSS, era fundo de garantia, era tudo que é recolhimento de imposto que um ser humano pudesse fazer, estava contido no significado do casamento. O marido era o estado da mulher naquela sociedade primitiva. Então por que o homem não podia dispor da mulher por qualquer motivo? Porque era um problema social horrível. Número 1, era uma perversidade do homem fazer isso com a mulher. Não quero mais, tchau. Segundo lugar, porque a mulher agora, que tinha saído da casa de pai e de mãe, para sempre para estar com esse homem, e se esse homem a declara repudiada numa sociedade machista, porque a sociedade judaica era machista, como o Velho Testamento acontece no contexto de uma sociedade machista, não é uma sociedade do Evangelho. Como é que seria uma sociedade do Evangelho? É uma sociedade onde não há diferença entre homem nem mulher.
Tanto quanto não há entre escravo nem liberto, nem entre judeu, grego, bárbaro, cita. Não há diferença entre homem e mulher. Não há. Numa sociedade segundo o Evangelho, homem e mulher ganham a mesma coisa, têm as mesmas competências, são tratados com a mesma dignidade, são apenas dois humanos. Um humano macho, um humano fêmea. A relação dos dois vai ser estabelecida entre os dois, mas perante a sociedade tem que ser tanto quanto é perante Deus. Porque Paulo diz, em Cristo Jesus acabou isso, não há mais homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem diferença racial, nem étnica, nem de nenhuma natureza, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Então o Velho Testamento acontece num contexto machista. O Novo Testamento acontece num contexto machista judaico e num contexto machista também no mundo greco-romano, com algumas liberdades a mais em alguns ambientes greco-romanos, mas machista ainda. E Paulo anuncia o princípio. O princípio qual é? A vontade de Deus é que acabe essa história de homem e de mulher, porque diante dele não existe. Oração de homem tem mais poder do que oração de mulher? Não. Coração de homem é mais aberto para Deus do que coração de mulher? Não. Deus vai falar mais. Se tiver um homem e uma mulher, Deus escolherá falar pelo homem e não pela mulher? Não. Deus falará pelo espírito que ele queira falar. Diante dele não tem um homem e uma mulher, tem espíritos sinceros. Homem e mulher aqui, para as nossas negas, diante dele não. Tem meu filho e minha filha. Só. Como diante de Deus, Jesus não é macho. Jesus é o Filho do homem. Transcende o gênero. É o homem em síntese, significando dizer humanidade sintetizada, homem e mulher. Então, voltando aqui para nós, que é a questão de repete aí para mim, Paulo. Vou ler para você. A frustração é simplesmente o fato de que ele está divorciado, mas pela consciência de que o casamento é um só em Deus, que segundo Mateus tenho que me tornar eunuco. Fico angustiado pela questão de que só posso casar se minha esposa morrer. Pois é. Isso é muito cruel. Então eu já tinha passado disso, eu já estava lá dizendo que em Mateus 19, Jesus estava definindo aquela questão e que o divórcio naqueles dias tinha um papel social amplo, que cobria toda aquilo que hoje a gente diz assim, não, querida, se divorcie em paz, porque você terá os seus direitos, você e seus filhos. Sim, claro. Naqueles dias, se o cara mandasse a mulher embora com os filhos dela, ela ia virar prostituta para poder sustentar as crianças, dependendo do tipo de homem que ele fosse. Um homem que mandasse embora uma mulher desse jeito não era homem, era só um calhorda religioso, mas um homem não. E ela iria para a Rua da Amargura, ou então ela iria casar com outro cara esfuleimado já, também todo ferrado, e a sociedade ia dizer, ali vão dois adúlteros, ia ser considerada adúltera para sempre. Por quê? É porque Deus iria considerá-la adúltera? Não. É porque o judaísmo, a sociedade judaica, iria considerá-la adúltera para sempre. Ela iria viver com estigma. O que Jesus está dizendo é, você que está fazendo isso, olha o que você está criando, ainda está fazendo uma mulher carregar a letra púrpura para o resto da vida dessa sociedade perversa, só porque você resolveu praticar a monogamia sucessiva. Você não é bígamo nem é polígamo, você só tem uma mulher por ano e vai dispensando as outras e se casa no Senhor, nesse santo, safado Deus de cartório dos hipócritas e mentirosos. Então, mano, não é nada disso. Te enganaram. Vai ler lá, que você vai entender. Eu não vou, senão eu ia passar o resto da manhã explicando isso aqui, mas não é, é cruel mesmo, porque não é bíblico, porque não é a palavra, porque é letra montada, porque não tem nada a ver com o espírito do Evangelho.
porque não é segundo Jesus, por isso que é cruel, é perverso, é demoníaco, é maligno mesmo. O que ensinaram a você foi uma montagem safada, perversa, maligna, desumana e cruel. E eu assumo a responsabilidade diante de Deus pelo que eu estou dizendo. Essa montagem é perversa. Ela nada tem com o Espírito de Cristo. Acalme seu coração, vá lá no meu site, leia. Está escrito pesquisa, bote a palavra casamento, vai abrir coisa dessa. Divórcio com acento, vai abrir um mundo de coisas. Sem acento, outro mundo de coisas. Vá lá e leia. Depois chega aqui pacificado, por favor. Prossiga. Que amém, coisa, hein, querido? Amém. E aí fica nessa agonia e olha só como a pessoa é induzida à perversidade. O sujeito começa a pedir a Deus que a mulher morra. Ele começa a praticar homicídio espiritual, começa a se dedicar às profecias do homicídio. A macumba. Assim se faz um macumbeiro na igreja evangélica. Em nome do divórcio, de só poder casar de novo depois que a mulher morrer, depois que o marido morre, se cria um macumbeiro que frequenta uma profetisa macumbeira, e ele vai acabar encontrando uma que vai profetizar a morte da mulher dele, e ele vai ficar torcendo pela morte da mulher dele para ele poder ficar livre. Quando se trata Deus como se ele fosse o diabo, faz-se macumbeiros, né? Meu Deus, esse Deus aqui é pior que o diabo, né? O diabo tem mais bom humor do que esse Deus aqui. O diabo pelo menos vai lá, cara, pega alguém. O diabo dá um toque para ele passar uma réguinha. Vai lá. Passa uma régua aí. É mais misericordioso ainda. Né? Pelo menos desse sentido o diabo é mais humano, né? É, né? O diabo é mais humano do que esse Deus aqui? Esse Deus aqui é de uma desumanidade horrorosa. Imagina. Pelo amor de Deus, o diabo isso é muito cruel. Está dando aula de humanidade para esse Deus da religião. Esse perverso, mal-humorado, sabe? Filho de uma égua esse aí. Não posso dizer isso porque aí é uma falta de consideração para com a égua. Né? Tadinha da égua. Não tem nada a ver com a história. Vamos lá.